que alegria e satisfação estar de novo aqui na Rádio Vibe Mundial, trazendo o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura de presente para vocês todos que estão nos acompanhando neste minuto pelo DAI 95.7 FM e pelo canal de YouTube da emissora. Hoje o nosso tema serão as energias das pedras, né? A energia das pedras, ela faz parte dos 5 elementos, que é uma das bases da filosofia, ciência e arte milenar chinesa, Feng Shui, que nós vamos estar falando e conversando. E eu tenho um convidado muito especial, que ele trouxe aqui uma coisa que está do momento, né? Do momento, realmente. E é o Jackson Barreto. Prazer em recebê-lo pela primeira vez aqui no Arquétipo. Prazer é meu, Xena. E nós vamos estar aqui conversando. E no próximo programa nós vamos dar continuidade, que nós vamos estar falando das qualidades e quais são os tipos de energia que você pode trazer para o seu ambiente, colocando essas, eu vou chamar de placas, depois você me corrige. Perfeito. Né? Então, eu estava comentando, nós 4 aqui na sala de espera aqui da rádio, que um ambiente, para estar bem equilibrado e harmonizado, ele precisa conter os 5 elementos. De repente, você pode colocar... E na sua sala, por exemplo, uma parede ou uma parte de uma parede, a gente pensa num design interessante para fazer isso, né? Mas vamos falar um pouquinho. Ele está aqui representando a Pintamundi. Olha que interessante nome, gente. Vamos falar para quem está nos acompanhando neste momento o que é a Pintamundi. A Pintamundi hoje é uma das maiores franquias de tintas multimarcas do Brasil, com mais de 100 unidades. E a minha unidade fica em Diadema. Então eu sou um franqueado Pintamundi em Diadema. Ouvintes da região do Grande ABC, Diadema. E então nós trabalhamos com... qual que é a proposta da nossa loja? Eu costumo dizer para os lojistas e para os funcionários que trabalham com a gente, que por mais que nós sejamos uma loja de tinta, o que a gente menos precisa se preocupar é com a venda da tinta. E o que nós precisamos se preocupar de fato é com o problema que o cliente tem e como nós podemos resolver esse problema através dos nossos produtos. Seja tinta, seja as pedras naturais, seja um efeito decorativo. Então a nossa proposta é prestar uma consultoria para o cliente para que ele consiga ter o seu problema solucionado. Exato. Porque às vezes um pequeno detalhe, uma renovação no design de interiores, dá um up, não é? Dá um astral novo. E agora nós estamos assim no final de 2024 e às vezes nessa transição de ano as pessoas gostam de inovar alguma coisa, renovar, não é? Dar uma cor. E aí nós vamos mostrar a primeira que eu tenho aqui, é ferro silício. Isso. Que ele tem, acho que 3 ou 4 cores, mas uma só mais forte, as outras são bem suaves. Exatamente. Então as pedras elas são todas naturais de fato, não tem nada de sintético. Essas pedras elas são de fato pedras minerais extraídas da natureza. E esse revestimento você colocou muito bem, Shani. Ele traz esse equilíbrio para o ambiente, além da beleza, da estética, ele também traz esse equilíbrio para o ambiente. E detalhe, é um produto, como são pedras naturais de fato, elas podem ser utilizadas na área externa também. Então, para revestimento externo de fachada, fica sensacional, fica muito lindo. E tem uma coisa, essas placas elas têm uma boa durabilidade, não é? Por serem pedras naturais, elas têm uma durabilidade muito extensa. E as manutenções são bem simples, com as lavagens, aplicação de resina para que você consiga manter a beleza das pedras. Então você consegue substituir, por exemplo, o revestimento cerâmico da área externa, que muitas pessoas utilizam, tirar, por exemplo, aqueles revestimentos mais antigos, como o grafiato, a textura, e você consegue modernizar a sua residência, quer dizer, ou a sua fachada. Elas não descolam, elas resistem bem às paredes externas. Nós estamos falando aqui de paredes, certo? Sim. Veja, não é piso, viu? Vamos deixar bem claro aqui para o design. Eu falo isso porque eu sou designer de interiores e arquiteto. Então, assim, o design de interiores você pode fazer dentro da sua casa, numa sala, né? Não todas as paredes, não pesa um pouco.
uma meia parede, uma parede, de acordo com o design que for projetado, né? Então, observação, pode colocar também no chão, no piso também. Isso, eu ia Mas falar pode exatamente colocar, isso. tem durabilidade para Tem isso? durabilidade para o piso, por isso que eu falei do revestimento cerâmico, então ela é bem interessante para o chão, para o piso também. Ah, tá, por isso que eu perguntei, é só para parede? Não, pode ser utilizado no piso, mas a durabilidade é a mesma, não desgasta? Não desgasta porque depois que a gente faz a aplicação das pedras, a gente vem com uma resina por cima, justamente para proteger as pedras naturais. Então a durabilidade com a manutenção... É a mesma a durabilidade na parede, né? Sim, a mesma no chão e na parede, por conta da manutenção. O importante é fazer a manutenção. Fazendo a manutenção, ela tem a mesma durabilidade. E a questão, porque agora eu me preocupei a questão do piso, né? Na parede a limpeza é mais leve e tal, e não tem o pisoteio. Sim. Então elas resistem, são pedras, mas elas são elas são moídas aqui, né? Sim, elas são moídas, trituradas. Trituradas, né? Olha aqui, essa aqui tem uma cor assim que no piso não iria... E não adere no piso? Ela não vai ter aderência, você fala da sujeira. Isso, a resina ela forma essa camada protetora justamente para manutenção da qualidade das pedras e também para manutenção da limpeza das pedras. Olha, esse diamante fino aqui está muito bonito, delicado, né? Muito bonito mesmo. Bonito. Então esse aqui eu diria mais para parede, né? E esse aqui mais para piso, o grigio nero. O grigio nero, eu costumo falar, quando eu brinco com os meus clientes, que cor é muito subjetiva. Então, cor é gosto. Né? Então, às vezes o que fica bonito para mim não é tão bacana para você. Então, a gente tem muitas opções justamente para atender a necessidade e o gosto de cada cliente. Exatamente. Isso é muito importante. E é importante também pensar na iluminação do ambiente. Por exemplo, esse aqui é uma cor mais escura, que se não tiver uma boa luminosidade na sala, por exemplo, pode pesar o ambiente. Então tem que estudar, porque não deixa de ser bonita também, mas a gente tem que analisar, né, as cores que estão envolvidas no ambiente, a iluminação do ambiente, principalmente a natural e também a artificial, para você conjugar, porque o efeito plástico do design vai pesar muito se a gente não tiver essas considerações, essas observações. Deixa eu ver isso aqui. Agora vamos outro italiano, grigio. Grigio. Olha aqui, é uma mistura da cor areia com cinza, né? Aqui, ó. Vou tirar essa. O grigio. O trabalho que vocês desenvolvem, os arquitetos, eles são fundamentais para que a gente consiga equilibrar os elementos e as cores nos ambientes. A gente, como no varejo, lojista, a gente precisa atender essa necessidade de acordo com o que o cliente pede. Mas você tocou num ponto muito importante, que é a iluminação. Ela faz toda a diferença na percepção das cores, seja de pedras naturais ou das tintas. Então ela tem total influência no resultado final do projeto que vocês, profissionais, desenvolvem para os clientes. Porque, por exemplo, esta cor aqui, a diamante fino, é uma cor bem clean, né? Mas, então, ela clareia o ambiente e se tiver boa luz, ela vai ter até brilho. Você vê que ela tem uma camada de brilho. Então, essa beleza natural dela vai ser destacada pela iluminação natural, né? Então, isso é muito interessante. E esse ponto da iluminação, quando nós temos cores mais claras no ambiente, a gente tem a percepção, parece que o ambiente ele é até maior do que de fato ele é. Sim, amplia o ambiente. Amplia o ambiente, exatamente. Exato. Agora, esse, por exemplo, esse Nero... Esse Nero aqui, ele é já uma cor mais fechada, né? E porque se não trabalha isso, com as cores escuras, precisa tomar cuidado. Fica bonito, as pessoas às vezes gostam mais... Mas se não souber usar, ela pode pesar. Sim. Agora, se souber usar, ela pode deixar o ambiente mais profundo. Por exemplo, se você tem uma sala, você quer dar a impressão que ela é mais comprida, por exemplo, se você colocar... no chão. Entendeu? Vai dar essa sensação de... Mesmo na parede... Profundidade. Vai dar a sensação de profundidade por essa cor. Mas tudo depende do que você deseja e quais são as outras cores envolvidas. Além da iluminação, as cores estão envolvidas. E os elementos também, né? Do ambiente. Os elementos. Aqui nós estamos falando de um elemento, mas são 5 no total. Mas nos próximos programas nós vamos passando. Qual dessas você... Essa aqui. Marrocos Olha, essa aqui Red. É mais pro tom terroso, né? Bonita também.
Essa é uma cor pouco utilizada justamente pelo que você falou, precisa encaixar bem no ambiente. Exato. Não é todo ambiente que aceita o Marrocos, mas é uma cor lindíssima. Então, é uma cor bonita e que dá para fazer revestimento interno ou externo, é bom lembrar isso, né? Sim. E, por exemplo, se você tem um jardim na entrada da casa com essa parede terrosa, e você colocar umas plantas, por exemplo, uns vasos de terracota com esse fundo, vai conjugar, fazer uma coisa meio arbustiva, fica fino, elegante, dá para fazer uma coisa bem interessante. Elegante é a palavra. Fica bem elegante esse aqui. Nada como o palpite de uma profissional. 2, né? Porque é o seguinte, o pessoal da Pintamundi, eles não são vendedores, eles são consultores, né? Consultores. São todas vendas consultivas. Então, eles conseguiram combinar as duas ações muito bem, então o cliente se sente à vontade em perguntar, né? Exatamente. Porque tem todo mundo ali tentando entender e oferecer o melhor, né? Sim, porque hoje em dia é treinamento de mão de obra. Treinamento de mão de obra é o canal para que a gente consiga ter esse resultado. Exatamente, por isso que nós temos o nosso destaque aqui, que é o Gil Santana, que grande parceiro. Que os materiais são de excelente qualidade, primeira qualidade, produtos naturais, mas a importância de como colocar, né? Para que tenha aderência na parede, por exemplo, ou no chão, no piso, né? Então, é muito importante você ter um bom material de qualidade, natural, mas que tenha um profissional que saiba aplicar, não é? Porque na internet tudo parece fácil. Né? Todo mundo consegue fazer. Eles vão até a loja e dizem, não, mas eu não preciso de profissional. E muitas vezes eles voltam pedindo a indicação de um profissional e acaba tendo mais trabalho, porque é recompra de material, é trabalhoso para poder retirar, para poder fazer de novo. Exatamente. A aplicação, o profissional saber aplicar. Por isso que eu quis tocar nesse ponto, porque é muito importante a mão de obra especializada para que você tenha um resultado esperado e não fique desapontado. Porque às vezes o produto é bom, a qualidade é boa, combinou direitinho com o que você queria, mas se não souber aplicar... nós poderemos fazer um programa só com os cases, por exemplo, nessa situação, porque é corriqueiro. Sempre retorna o cliente dizendo, poxa, mas eu vi na casa da minha prima e lá ficou bacana, porque na casa da prima quem fez foi um profissional. E na casa dela, de repente, ela mesma, o marido que fez. Então, a gente poderia bater papo 30 minutos tranquilamente só para contar e dar risada desses casos que acontecem exatamente, mesmo. Né? Esse aqui é o Grid Supremo. Grid Supremo. Olha, ele tem um brilho prata. Tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aí, porque conforme eu mexo aqui na luz, para quem gosta de brilho, minha sobrinha adora. Então, aqui tem um certo brilho, né? Sim, e ela tem aqui 3 cores diferentes. Tem o tom mais claro predominante, mas a gente tem um pouco do preto e um pouco mais amarelado também. Parecido, tá entre o grígio, o ferro-lício e o diamante. Mas então ela tem essa mescla. Por exemplo, aqui o preto está bem colocado e não pesou porque tem o brilho do prata. É um brilho meio prata, então ele quebra o peso do preto. Tá bem equilibrado, né? Olha que bacana. Para quem gosta dessas cores, é muito bom. E quem gosta, tem tudo clean. Eu tenho 2 clientes, coincidentemente, em um apartamento, que os 2 apartamentos inteiros dos 2 casais é totalmente clean. Olha só. É tudo branco, sabe? Só tudo branco. Então, se quebrar um pouco uma peça como essa aqui... Mas é muito bonito o apartamento deles. A gente tem o Star Black, que a gente tem um pouco menos do preto. Ele é similar ao Grid Supremo, mas ele tem um pouco menos de preto, tem o tom mais claro, mais destacado nessa placa. E é muito bom analisar assim, as cores, porque cada cor, gente, ela vibra uma determinada energia, não é? Então, tem que lembrar que o que nós colocamos na nossa casa, você vai interagir o tempo todo com essas cores e com essas energias. Então, tem que haver um bom equilíbrio para não cansar, não trazer irritabilidade. Apesar que todas essas cores aqui são boas, que elas são neutras, não são pesadas, né? Mas nós estamos trabalhando com um só elemento, né? Lembrando sempre que vão precisar
para o ambiente estar equilibrado, os 5 elementos, e nos próximos programas nós vamos estar falando de cada um dos elementos para vocês entenderem a composição, e aí nós vamos trazer algo que contém os 5 elementos para você que está nos acompanhando pela primeira vez e entender bem. Vamos ver, temos mais aqui. É o Red Black. Red Black. Não é bem vermelho que tem aqui, mas tem 4 cores aqui nessa placa. Ela tem uma mescla do Grigio Supremo com um pouquinho do Marrocos Red. Então ela tem essa mescla dessas 4 cores que você mencionou. Então, por exemplo, essa placa aqui, eu poderia dizer que ela tem em si pelo menos 3 elementos. Muito bom. E a próxima? Essa foi a última. Nós falamos das 9, a Star Black a gente já falou. Nós falamos antes da Red Black. Então foram todas as 9 cores. Existem vários fabricantes de pedras naturais no mercado. Esse eu trouxe a gente não vai mencionar o fabricante, mas essas são as opções desse fabricante. Existem outras diversas cores de outros fabricantes também. Exato. E a Pintamundi, você que mora no ABC, e também quem não mora no ABC, na proximidade de Diadema, ela fica na rua Dom João VI, Isto, Avenida 369. E para entrar em contato com a Pintamundi, você pode ligar no 1194... Não, desculpa, é 94811 1080, é isso mesmo? Isso, exatamente. Por telefone e WhatsApp. Telefone e WhatsApp, que você pode tirar suas dúvidas. E tem o arroba Pintamundi Diadema, que aí você pode conversar. Mas agora vamos para o nosso momento de destaque? Com certeza. Vem, Gil Santana, porque nós falamos do que você pode fazer. Agora, quem pode fazer para você? E ele vai rapidamente mostrar para nós aqui, mas no próximo programa ele vai estar sempre nos acompanhando e explicando que não é qualquer ferramenta, tem que ser específicas para você obter o resultado esperado. Maravilha, muito obrigado meu parceiro. A gente tem uma parceria muito incrível, né? Inclusive o meu showroom, 80% de todos os materiais foi ele que me doou para fazer o meu showroom lá. E o que vocês estão falando é exatamente isso, cara. A ferramenta ela é muito importante. Nós temos aqui um exemplo para poder fazer essas aplicações de pedras naturais. Aqui é um exemplo de uma ferramenta que a gente usa para fazer um belíssimo de um acabamento. Essa é pentrílico. Essa pentrilo, ela vem da Espanha, é fabricado na Espanha, e a única pessoa que consegue trazer elas de forma oficial para nós é a Blascor. Blascor Tintas, e ele vai ter lá também à disposição, inclusive todos os materiais. Essa é uma das ferramentas e a importância dela é o acabamento final, tá certo? Então, caso vocês queiram, Blascor Tintas tem para poder entregar para você, profissional, uma excelente ferramenta. E na Pintamundi tem essas ferramentas. Sim. Então, Com certeza. No mesmo endereço você pode encontrar todas as ferramentas e todos os materiais para... Exato. E essa bonitinha aqui, o que ela faz? Cara, ela pode abrir as latas de maneira mais acessível, né? Ela é também para você fazer alguns cortes, e aqui você consegue, por exemplo, não sei se dá para ver aí, tem essas pontas que você consegue, por exemplo, limpar o pincel. Isso, aí, né? Exato, você consegue fazer a limpeza de um pincel, por exemplo, e fazer alguns cortes que é muito necessário. Essa coisa do meio, para que é? Dependendo da lata, é necessário você abrir por aqui, entende? Existem latas que tem uma posição e aqui vai encaixar de forma perfeita. E essa ferramenta também, Gil, você estava falando dela, é bem interessante, porque às vezes você pega na obra algum parafuso, algum prego, você consegue remover aqui, e essa parte aqui serve para limpeza de rolo também. De rolo. Então, para limpeza do rolo, da ferramenta que o profissional usa, fica bem bacana, é uma espátula multiuso. Isso, inclusive, tudo para facilitar e dar um melhor acabamento. Não sei se dá para ver aí, mas aqui no bacana. fundo a gente consegue tirar, peraí, e aqui a gente consegue colocar um suporte, um prolongador. Então você consegue, por exemplo, raspar o teto com um prolongador aqui que você vem, e você já não precisa nem de escada, então você tem a comodidade, né? Então a Pentrilo traz toda essa comodidade e a qualidade dos materiais. E interessante de ter ferramentas apropriadas é principalmente não só facilitar o trabalho de um profissional adequado, mas também em termos de acabamento, como você falou da primeira, que é um tipo de uma espátula. Isso, né? essa aqui é uma desempenadeira, na verdade, de aço inox. Entendeu? Então, quer dizer, então um produto de qualidade, porque não é faz toda a diferença. É feito e vindo da Espanha, é feito fabricado também em Marrocos, e a Blascor consegue trazer de forma oficial para o Brasil.
Ótimo, muito bom. Então, aqui parece um pincel diferente, mas é um... É um pincel, realmente, e aqui você consegue fazer os cantos, por exemplo, daquela parte ali seria, né? Então, você consegue fazer e chegar de uma maneira muito acessível e ele já vem contornando o acabamento de forma imprescindível. Por isso que a ferramenta adequada na mão de um profissional faz a diferença. Então, o importante é isso, profissionais qualificados, bem treinados, com produtos de qualidade, naturais, e você tem um resultado que você vai ficar feliz, né? Exatamente. E, gente, o nosso programa, olha, é desse. Mas, assim, a boa vontade é o seguinte, eu sei que tem muita gente aí querendo dar um toque para entrar em 2025 bem. Aqui nós trouxemos, vamos trazer outras. Obrigada, Gil. Imagina, que eu agradeço. Pelas explicações. Segue lá Gil de Santana também, no Instagram. Gil de Santana com 2 T's, tá? Tá, ok. Olha, foi um prazer te receber pela primeira vez aqui no Jackson. Espero que você possa vir trazer mais novidades, inovações, tendências que você tem na sua loja, na Pintamundi. O prazer foi todo meu. É um privilégio poder falar com vocês e com a nossa audiência, com os nossos ouvintes. E a proposta é essa, que nós estejamos sempre disponíveis a todos para que eles possam ter os melhores resultados, com os melhores materiais e os melhores profissionais. Exatamente. E também com os melhores preços, não é, gente? Porque, veja, a qualidade tem valor, mas a Pintamundi, ela oferece as duas coisas juntas. Por isso que nós estamos fazendo esse destaque aqui para você. Aproveitar a oportunidade. Então, lembre-se, Pintamundi, então é @Pintamundi Diadema, tá bom? Qualquer coisa vocês procurem o Jackson. Por favor. Ou se o Jackson não estiver, alguém da equipe dele. Sim, temos uma equipe muito bem treinada para atendê-los. Exatamente. Temos aqui no nosso estúdio também, acompanhando aqui dentro do estúdio, a Sandra, obrigada pelo apoio aí, tá bom? Bom, quem está nos assistindo na parte técnica é o Tomás. E eu quero fazer um agradecimento aos nossos convidados. O nosso convidado de hoje é o destaque, o Gil. E principalmente agradecer o carinho da sua audiência. Aproveita a oportunidade, eu, Xene de Abreu, aproveito a oportunidade para te fazer um convite, para que estejamos juntas e juntos no próximo sábado, aqui na Rádio Vibe Mundial, às 19h30, no programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Abraços de bons fluidos, ótima semana e até lá. Tchau, tchau.